Olá, bem-vindo a esse canal. Se possível, assista o vídeo até o fim, que vai aprender bastante. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre a nossa vida aqui e entender melhor. Vou falar um pouco o que eu entendi que na Bíblia fala sobre Deus. Num lugar fala que ele não tem princípio e nem fim. E num outro lugar diz que ele tem princípio e tem fim. Como é que pode se entender, como se explicar essa questão? Em várias outras passagens da Bíblia, como eu já falei nos vídeos, sempre tem assim duas maneiras, fala de dois jeitos. E como é que a pessoa precisa, o que a pessoa precisa ir atrás para descobrir o, o porquê. Está escrito assim de duas maneiras. Então eu vou falar um pouco sobre essa questão. O que eu entendi sobre essa questão. Então, o lugar onde ele fala que a Bíblia diz que ele não tem princípio e nem fim, é quando a pessoa não se interessa em chegar no fim. Aí ele não tem princípio, aí não vai ter fim também. E o fim que se refere no outro ponto da Bíblia é quando ele chega a um fim da parte material, ele está se referindo. Enquanto que a pessoa só não opta por essa melhora, ele nunca vai ter fim, ele vai ficar sempre no primeiro estágio. Por isso que a Bíblia fala assim, num lugar fala que quando ele não tem princípio, ele não tem fim. E quando no lugar onde ele tem princípio, ele vai ter fim. Se a gente observar no dicionário a palavra princípio, a gente pode. Foi isso que eu comecei a estudar, a pesquisar, porque como pode ser, o que realmente quer dizer princípio. Então eu vou dar uma lida aqui assim no princípio. A palavra princípio, o que significa? Então o princípio aqui no dicionário Aurélio fala assim, ó, momento ou local ou trecho em que algo tem origem. Número 1. Número 2. Coisa primária, origem. E depois tem também preceito e regra. Então a gente observando. Quando a pessoa não observa regras, ou às vezes a pessoa passa um preceito, mas isso não fecha no conjunto, porque a pessoa às vezes passa informação que não é correta. Então isso aí a pessoa precisa cuidar. Mas eu entendo, eu aceito perfeitamente que a pessoa precisa sair do primeiro estágio. Por isso que ele fala lá assim, quando ele não tem princípio é
A gente não vê, às vezes, a gente não observa, às vezes, pessoa fala assim sobre, pessoas, às vezes, quando não tem, assim, como é que fala assim, que a pessoa não tem bons princípios. É assim, então, nesse sentido, a pessoa já fala às vezes coisas, mas quando a gente, às vezes, fala sobre o que significa Deus, aí a pessoa já não aceita mais. Tudo porque ela não teve um ensinamento mais profundo. Esse dicionário que eu li agora diz assim, né? Mas eu achei interessante um outro que tem aqui, o melhoramento, aqui fala um pouco diferente. E eu falo na continuação que eu achei interessante, a continuação que tem o princípio e tem os princípios. Olha que interessante aqui que fala aqui. Onde é que é princípio? Princípio diz assim, começo e início. Número 2, razão base. E número 3, preceito, regra. É mais ou menos que nem o outro ali fala, né? Esse é o princípio. Mas eu achei interessante que fala sobre os princípios. Princípios diz assim, ó, o princípio é rudimentos, as primeiras épocas da vida. Ah, interessante, né? O dicionário explica isso aqui, eu achei bom. Então, é bem assim que eu vejo que a Bíblia se refere. O primeiro estágio é rudimento. Ó, rudimentos, princípios, rudimentos, as primeiras épocas da vida. Achei interessante. Então, isso aí que eu faço. Vou no dicionário, vou no outro, e claro que precisa bastante, sempre ligado lá na Bíblia, lá como é que fala, como é que não fala. E lá quando fala ali, eu sou, eu vou procurar um lugar onde está escrito na Bíblia, eu me lembro se esse que eu sou o princípio e o fim, parece que está lá no Apocalipse, assim, eu já li. Mas não estou lembrado agora onde é que está. Mas eu sei que está escrito isso na Bíblia, eu estou falando. Mas aí lá onde está dizendo assim, eu sou o princípio e o fim. Ele está se referindo a ele, a pessoa. Então dizer que não é, está dizendo que é. E depois outro ponto na Bíblia que ele fala assim, tudo que Deus faz para ele. Então essa questão de ensinar, se vai fazer, não, ele tem um dito assim que fala, a pessoa fala, mas quem vai decidir, como eu já falei nos vídeos, quem vai decidir em fazer, porque não adianta o outro falar, a pessoa tem que fazer. Ela que precisa se purificar. E só através de atitude, de obras. Não tem como outra pessoa fazer alguma coisa. É a própria pessoa que tem que procurar se ela quer melhorar de vida espiritual. Então, é muito interessante essa parte de conhecer e a pessoa aceitar que ela tem que trabalhar para receber. Mas hoje em dia a pessoa quer receber sem trabalhar. Já viu uma pessoa tem, não, a nossa vida aqui já não, primeiro a pessoa precisa trabalhar para receber. E na vida espiritual ela quer ganhar essas coisas assim, dadas assim, sem fazer nada. Você não fecha, isso aí é coisa assim que a pessoa inventa, sem que isso aí não. Por isso que está esse problema todo assim. A pessoa não procura a fundo
a se interessar com como é que precisa agir. E aí então dá essa confusão toda aí que tá aí. Mas eu falei assim, poucas palavras assim sobre essa questão. Mas como eu já falei, um pouco aqui, um pouco lá, assim a pessoa vai descobrindo, vai se clareando mais assim as ideias, a mente para entender melhor. Então eu espero que você tenha gostado dessas palavras e se você ainda não está inscrito, inscreva-se para receber novas mensagens. E ative o sininho que faz parte para melhorar o canal. Então, até mais.